Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Abrindo o Jogo aqui na Rádio ABC. Nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, eu sou Gustavo Hennemann. Fico com você das 20 às 21 horas nos 900 AM, no aplicativo da rádio, no site e também na página do Facebook. O pessoal pode nos acompanhar por vídeo nessa noite que a gente vai trazer um convidado bastante especial. Quero agradecer inicialmente também ao Ederson Canali, mais uma vez com a gente aqui na mesa de áudio, na operação da câmera também aqui no estúdio B da Rádio ABC. Fazer uma menção, antes de apresentar nosso convidado, essa noite aí, agradecer, a fã número 1 que está sempre nos acompanhando no programa, que é a minha mãe, tá de aniversário, dona Neila. Dar os parabéns para ela e mandar um beijo nela no coração. E a gente tá sempre junto e acompanhando aqui o programa Abrindo o Jogo. Apresentar então o nosso convidado, que foi alvo aí de praticamente 2 páginas inteiras do ABC Domingo, o novo ABC, na verdade, dos jornais aí do Grupo Sinos, que a gente teve a honra de lançar, toda essa remodelagem aí dos nossos projetos gráficos. E apresentar, então, Luiz Fernando Gaúcho Trierweiler. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Tudo bem, Gustavo. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo e tu me dá essa satisfação de relembrar bons momentos da minha carreira e passar para os mais jovens também uma experiência dentro do futebol profissional. Sem dúvida alguma, Luiz? Muito bacana poder contar essa história da tua carreira, o cara que substituiu o Johan Cruyff, aí, o craque holandês da década de 70 ali, ter um cara aqui da minha frente também que foi meia página de The New York Times, Luiz, é um prazer imenso, sem dúvida alguma, é a história para contar, É verdade, uns 10, 12 anos de profissionalismo, onde fui muito feliz em participar com pessoas de alto nível profissional e dentro de campo. Em alguns clubes eu fui coadjuvante, em alguns protagonista, mas quando eu era coadjuvante eu tinha 50 orelhas e uma boca. Como eu digo, eu observava tudo com grandes jogadores, e aí consegui fazer uma boa carreira, onde tem clubes que eu passei 4 vezes. Então o importante é deixar a porta aberta e trabalhar com honestidade, com uma situação que lá na frente há um reconhecimento do que a gente fez com o que pôde ser feito, Sem dúvida, bicampeão com o Inter, 75, 76, e depois teve o 79, que tu ficou até metade do ano, mas não participou de 79, É verdade. O título invicto. Mas campeão gaúcho também, 78, Luiz? São histórias aí que a torcida colorada, sem dúvida alguma, ainda lembra de ti, não tem nem dúvida disso, Com certeza. As pessoas com mais idade é mais fácil, evidente, e outros mais jovens, porque são colorados e foram atrás da história do Inter nos momentos de maior, vamos dizer assim, qualidade do clube. Um exemplo. O Inter buscou o Marinho Pérez no Barcelona. Sim. Entende? Era outro momento. O Manga no Nacional, o Figueiredo no Nacional do Uruguai. Então, o Inter era tranquilamente, na década de 70, foi o maior clube brasileiro. Falcão, Carpegiani. Entende? Então, a história diz que o Inter, nessa década, foi um dos maiores clubes do Brasil. E do mundo também. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Luiz, agora com toda essa tua experiência, vasta experiência no futebol aqui, São Paulo, nos Estados Unidos, tu tá transmitindo toda a tua experiência agora pra gurizada do Futebol Clube Estância Velha, ali de Estância, Exatamente. Como é que tá sendo esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, é um trabalho que me deixa muito feliz, porque também estou trabalhando com amigos e pessoas com conhecimento muito bom e alto, que no caso do Valdo, do Júlio Santos, do Dudu, do Rômulo, do Igor. Então, pessoas que olham o futebol de uma maneira bem objetiva e dando
a qualidade, vamos dizer assim, dando o treinamento para que os guris se desenvolvam. Então a gente disputa o sub-19, sub-17, sub-15, o Estância, que já tem 10 anos de vida, tem inúmeras pessoas ali que colaboraram com o processo. Hoje o presidente é o Laudir, uma pessoa muito inteligente, sabendo como é que faz o futebol, com os pés no chão, priorizando o jogador, no caso, as famílias e os jogadores. É o único clube que tem seguro em toda a região aqui. Por exemplo, se tiver que operar o joelho, é 15 mil, 10 mil, o seguro paga. Olha, entende? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha com os pais sobre isso. Por exemplo, pode ter certeza que se em outros clubes, que a gente saiba, se o guri se machucar, é a família que paga. Vai atrás. Vai atrás, não tem mais ninguém. Então, isso é um plus que a gente já trouxe jogador lá para dentro também por causa disso. Porque é uma segurança. É uma segurança de que toda hora está sujeito a se machucar. Então, o clube está se estruturando, está trabalhando sub-19, sub-17, sub-15, e já colocamos 3 jogadores no Inter e 2 no Juventude. Muito bom. Então, é uma evolução, né? Eu sempre digo para o presidente, devagarzinho. Tem muitos, hoje no futebol tem muitos aventureiros. Muitos empresários aventureiros, muita coisa. Isso é uma realidade. Mudou muito da tua época, né? Com os empresários aí, né? Não. A minha época, por exemplo, quando eu fui vendido para o América do México, o empresário que me levou foi o Rô Figuer, que levou o Maradona para o Barcelona. Então, mudou. Há uma situação de mudança, que isso é normal. Isso é evolução. Sim. Na nossa época, nós corria 7 quilômetros, agora se corre 13, 14. Isso é uma coisa normal. E a gente tem que se adaptar ao que tem a evolução do futebol e a parte física. Tudo isso a gente tem que se atualizar. E eu quero ressaltar, né, Luiz, a questão do Estância Velha, tá com 3 caras aí que são renomados dentro do futebol nacional, mundial, né? O Júlio, com certeza. O Valdo foi campeão com o Cruzeiro da Libertadores em 76. Tu passou aí, a gente já falou, bicampeão com o Inter, campeão gaúcho, artilheiro do Campeonato Paulista com a América São José do Rio Preto, em 79, né? Jogou com Cruyff, Beckenbauer, tantos outros, né? E o Júlio Santos, campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, situando o pessoal aqui. Jogou oriundo da base do São Paulo, com o Kaká, Fábio Simplício. Jogou com o Romário no Vasco. O que essa gurizada tem na mão? Tem que aproveitar, né, Luiz? É o que a gente tenta passar para eles. Com certeza, eu já trabalhei com 15, 20 treinadores na vida. Com certeza o Júlio Santos vai ser um dos grandes treinadores. Tem futuro, Júlio? Com certeza. Eu não é porque estou com ele trabalhando. Ele tem todas as ferramentas que um treinador precisa, sabe? Taticamente ele é bom, ele agrupa o time, ele põe disciplina, tudo que um grupo tem que ter para se unir. Por exemplo, agora, já nos últimos jogos, ele começou quem não jogava, tá jogando, sabe? Então, o time dele não é 11. Dando oportunidade para todos. O time dele não é 11. É 22 jogadores que nós temos. Todos jogaram, só um não jogou ainda porque estava machucado. Então, a ideia dele, com certeza, vai vingar futuramente. Pode ter certeza. Eu sempre acompanhei a carreira dele, né, aqui no Novo Hamburgo, né? Desde 2016, quando atuou aqui, o Júlio era um líder, né? Exatamente. De campo, hoje ele é líder. Da equipe hoje ele é líder. E hoje, né, tá passando seus conhecimentos também. E tu é auxiliar dele, né, Luiz? Eu só falo quando ele me pergunta. Não, a gente já... perguntar mais, hein, Júlio? Ele pergunta... Tá perdendo tempo, não, a gente tem uma relação muito, muito legal. Às vezes eu dou umas sugestões para ele, não em termos de escalação, porque o que acontece? A minha tese é a seguinte: treinador manda, os auxiliares todas, eles colaboram, dão sugestões, alguma coisa mais... por exemplo, o Mourinho. Aí tu vai dizer, mas é lá em cima, mas tem que ser para baixo também. O treinador, por quê? Porque o treinador tem a estratégia dele, o treinador que faz como é que ele quer jogar,
Eu posso, como auxiliar, daqui a pouco pensar de uma outra maneira, mas não. Eu sempre digo, o treinador é que faz todas as estratégias do jogo, e o pessoal, no meu caso, que é eu e o Roberto, preparador, nós temos total liberdade para... o que tu acha disso? Mas sempre numa situação de ajudar, não interferir, porque eu já fui treinador no 15 uma época, 6 meses lá, e é assim que funciona. A estratégia do treinador é que vale. Aí, por exemplo, assim, a banca paga e recebe. Quando tu ganha, tu é o cara. Quando tu perde, verdade. Isso faz parte. Sim, Isso é faz parte. Tem que saber vencer e perder também. Claro, e o futebol é assim, que nem eu digo lá. Não tem graça se nós, depois do jogo, não ficarmos lá e falar sobre futebol. Aí o cara vai... o futebol não tem graça. Que nem outra... críticas de pais, de outras pessoas, eu aceito. Sabe por quê? Porque eles estão lá colaborando e tem a paixão também. Sim. Que eu acho que isso é... Senão o futebol vai acabar. Se não tiver conversas... eu acho que tem que jogar assim... Tá? Mas tu acha que às vezes a pressão demasiada dos pais não atrapalha um pouco, Luiz? Em determinadas situações, sim. Sim, a gente tenta trabalhar esse processo, mas eu vejo que faz parte. Teve alguns pais que pressionavam, a gente conversou, eles deram um tempo, melhorou, sabe? Então, tem que se resolver... Tudo na base da conversa. Tem que se resolver tudo no diálogo, independente eu quero estar certo. Não, eu não quero estar certo. Os amigos que eu tive foram os que mais discordaram de mim. Faz parte também. Os que dizem, tu tá errado. Pra quê? Aí eu vou pensar, né? Pô, o meu parceiro tá dizendo que eu tô errado. Tá, daí a gente faz Então é assim que a gente trabalha. É uma turma bem tranquila, no sentido de dar o melhor para os atletas. Então, quem tiver atacante, centroavante, pode levar para lá que eu ajudo. Tem um especialista lá, né? É verdade. Bacana. E assim, eu quero parabenizar, né, o Estância Velha, porque tá fazendo um bom trabalho. Estive lá na semana passada na sede, lá muito bacana. Sim. Gostei bastante, bem organizado. Bem tranquilo. Bem tranquilo. A gurizada também tem o respeito com vocês ali, né? Então acho que tá indo bem e muito... tem muito a crescer ainda, né, Luiz? Não, e agora, eu acho que em outubro, nós vamos fazer avaliações também, de todas as categorias. Olha aí, o pessoal já fica ligado. Isso vai ser... Pelo menos o presidente comentou que nós poderíamos fazer isso. Para as copinhas agora em janeiro. Sim, tá perto já. Tá perto. Então, aí faz avaliações e o treinador, já vai incorporando para o ano que vem, entende? Então... Vamos ver se vai ser feito essas avaliações. Seria importante porque tem jogadores que daqui a pouco não estão contentes em outros clubes, querem mudar de áreas, que isso é uma coisa normal. Então, tem que ter oportunidade. Claro. A gente contar um pouco mais da tua história no futebol, hein, Luiz? Eu vou pedir pro Canali rodar o nosso primeiro quadro aqui do Abrindo o Jogo. Agora, no Abrindo o Jogo... Valeu, já quebrou tudo. Resenha. É isso aí, o quadro Resenha. E é boa essa resenha aí, né, Luiz? Essa resenha... A amizade é o que fica, acho, no futebol, no esporte, né? Não, depois dos jogos lá, nós ficamos lá tomando uma cervejinha e falando de futebol. Tem que ser também, né? Tem que aproveitar o momento. E eu criticando o Valdo. Ó, Valdo. Meu amigo. Ô, Valdo, tá errado? Ele diz, não, tô certo. Então vamos Deixa assim, vamos seguindo. Vamos brincando. Ô, Luiz, eu queria que tu contasse um pouco pra gente. A gente já comentou de alguns ídolos aí mundiais com quem tu jogou. Mas conta pra gente como é que começou essa carreira aí, um pouco mais, claro, resumido aí, mas tudo começou aqui de Campo Bom, do lado, aqui de Novo Hamburgo, né? Sim, eu sou de Campo Bom, mas se eu te disser que eu comecei com 12 anos, 13 anos no americano. No americano? No infantil do americano. Olha aí, ó. No surgiu infantil, essa informação, é nova.
Não, é que eu até falo, eu só não comentei, mas não foi assim uma situação de carreira. Sim, foi o começo ali. Meu pai era econômico do Clube da Mocidade Bailante, de 66 a 70. Olha aí. 4 anos. Aí, ou 71 por aí. Aí eu joguei ali no infantil, até jogava contra o Cruzeirinho do Léo, sabe? Sim, sim. Então, ali eu comecei mais lúdico, né? Mas aí aos 14 anos eu fui pro 15. Eu estudava em Campo Bom, aí fui pro 15. E essa foto que está no jornal, essa foto é do juvenil do 15. E aí eu comecei no juvenil do 15. Mas do juvenil eu já passei para o amador. Eu com 15 anos já jogava no meio dos caras mais de idade. E foi tricampeão lá, né? Tricampeão. O Ismar, Celso, Luia, Elúcio, Pulica, Pombinha. A turma antiga vai se lembrar um dos maiores times que o 15 fez. E eu participei nesses 3 campeonatos. E daí, e jogava no juvenil. Jogava nos dois. Nos dois. Aí o juvenil foi fazer um jogo contra o Inter no Beira-Rio. E o Jaime Schmidt, que foi um dos maiores treinadores de base da década de 70 e 80 aqui no Rio Grande do Sul, esses jogadores que passaram 70 e 80 passaram tudo na mão dele. Ele foi o precursor dessa Tem até um livro da história do seu Jaime. Exatamente, com o Nilson Chimia, filho do seu Jaime, fez esse livro que, com toda a propriedade, tudo correto, tudo certinho, que foi o que aconteceu. Aí nós jogamos no Beira-Rio, o juvenil do Inter, ele fazia 8, 7, 10, como no meu tempo também. E nós perdemos por 2-1. Fechamos a casinha, como se diz, claro, bem fechadinho. Perdemos 2-1 e eu fiz o gol. Aí pode ver como é que era naquela época. Nós vimos para Campo Bom e o seu Jaime estava lá, ele veio de carona com nós. Olha aí, é daqui, né? Ele é de Novo Hamburgo, aqui do Guarani. E aí nós fomos conversando, eu digo, não, até no 15 na época, que era o maior clube amador, de 30 campeonatos, 60, 90, ganhou 15 campeonatos. Sim, sim. Então, uma história muito grande. Uma história forte. No estadual de Amadores. E aí, se acertamos lá e eu fui pro Inter. Mas fui como ponto esquerdo. Pra te ver como o seu Jaime tinha uma percepção, assim, das coisas. Aí, no primeiro mês, ele não gostou. Tu não pode ser ponto esquerdo. Daí, como ele tava com dificuldade de centroavante, ele disse assim, eu vou te dar 3 meses para te ser centroavante. Tu tem todas as características. Daí, 3 meses. E ele tinha outros centroavantes até melhor que eu. Só que havia uma diferença entre eles e eu. Eu treinava o dobro deles. Isso faz uma diferença enorme. Faz. Aí o que aconteceu? Em 3 meses, ele me efetivou. E aquele ano eu já fiz 58 gols. Foi muito bem. Entende? Então, e aí eu fui profissional, com certeza, pelas mãos do Jaime Schmidt. Porque ele foi e me deu tempo. Me deu tempo de trabalho e acreditou em mim. Aí no outro ano fomos campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, em 74. E aí eu fui... O Marco Eugênio era o treinador. Aí eu fui goleador com 6 gols da Taça e fomos campeões. O primeiro título nacional de um clube gaúcho. Da Taça São Paulo Futebol Júnior. Estava junto lá. E eu estava junto. Ali eu fui protagonista. E dali eu fiquei no juvenil, mas 75, 76, às vezes voltava pro juvenil, porque o juvenil era até 20, né? Sim. Então, aí eu ia nos profissionais, cheguei a jogar umas quantas partidas e de vez em quando vinha para baixo, para te ver como é que era aquela época. Em 75, 76 eu tive com aqueles monstros lá que o Inter foi bicampeão brasileiro e campeão gaúcho. Ele só não prosseguiu na Libertadores porque, por incrível que pareça, não tinha muita importância. Olha bem, a diferença que é de hoje em dia. Né? Hoje o cara prioriza a Libertadores, os campeonatos de mata-mata e deixa o Campeonato Brasileiro de lado. É verdade. Naquela época era uma coisa normal pro clube. Não havia dinheiro, muito dinheiro. E os argentinos tomavam conta de um processo também, que eles ganhavam na marra, né?
Era uma entidade fora do país, também daqui. E não tinha... Excluído um pouco. Verdade. Então, aí o 75, 76, 2 bicampeonatos, até tive uma participação no jogo contra a Portuguesa, 3-0, numa quinta de noite. Eu acho que tinha umas 70 mil pessoas no Beira-Rio, que nós precisávamos fazer 3 gols para ir para a semifinal com o Fluminense no Rio. Aí fizemos 3, o Carpegiani 1, o Falcão outro, eu fiz outro. Aí fomos para o Rio contra a Máquina Tricolor, que era Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, Edinho. Era só time forte naquela época também, né? Era uma geração de ouro, né? E jogadores de futebol. Não que não eram atletas, mas no momento é o que se apresentava naquela época, o trabalho físico, mas os jogadores tinham mais qualidade. Por exemplo, domínio de bola. Futebol era diferente também um pouco, né? Exato. Era mais, não era lento. Isso aí já tive embates de teses sobre isso. Não, lento não era. A bola que corria. A diferença era a qualidade do jogador. É o domínio de bola, que nem eu. Eu acho que o domínio de bola num jogador é a principal coisa. O Valdo acha que é o passe. Sim. São divergências, mas que... Um faz parte do outro. Complementa o outro. Mas se tu não tem domínio, por exemplo, na área, o que eu priorizo com meus atacantes? Tem que dominar perto, porque tem 10 zagueiros. Dominou perto, é meio caminho andado. Agora, se tu dominou 1 metro, tu não vai fazer o gol. Já perdeu a bola. Às vezes é uma obviedade que a gente fala. Sim. Mas a obviedade, às vezes, é que faz a diferença. Sim. Né? Sim. Então é assim que a gente conversa com o pessoal, com os meninos lá também. Então, aí, em 77, eu fui para o América de Rio Preto. Fui emprestado. O Inter se reformulou, tudo, eu fui emprestado. Aí joguei o Paulista, fiz 21 gols. Depois joguei uma seletiva para o Campeonato Brasileiro 78. Fiz uns 40 e poucos gols. Aí eu ia voltar para o Inter. Jogou contra o Noia aqui, né? Sim, isso foi em 80. Já foi em 80. Isso foi em 80, Aí, 78, eu fiquei até maio lá no América. Jogamos o Campeonato Brasileiro. Uma série de brasileiro. Até para te ver como é que funciona a vida de centroavante. Vitória e América de Rio Preto, em São José do Rio Preto. Vitória da Bahia. O estádio com 20 mil pessoas. 25. O Mané, um ponto esquerdo, foi no fundo, cruzou e eu de dentro do gol, debaixo dos paus, botei para fora. Bah, aquele gol inacreditável. Aqueles gols que dá aqui. Bah, a torcida queria me matar. Saí no vestiário, assim. Aí no outro dia eu fui no presidente, tô indo embora. Eu não vou ser xingado. E eu era o goleador, eu fui goleador, eu era. Mas eu já queria vir embora pro Inter. Então daí aí em julho de 78 eu vim embora. Aí em junho de 79, o América foi lá e me comprou. O Silvinho, um ponto esquerda, que era da seleção olímpica, veio, o Inter comprou ele e me deu pro América. E o Cléo que jogou no Barcelona, sim. Ele jogou 6 meses comigo lá. Aí foi esse período de julho até dezembro de 79, onde nós fomos muito bem, fomos roubados pelo Aragão, no Pacaembu. Olha aí, ó. É a história, né? Aragão nos roubou, que a final de 79 foi Corinthians e Ponte. Sim. Mas nós, se tivéssemos ao menos empatado, nós teríamos chance de ir para a final. Mas olha, literalmente... Naquela época acontecia muito, né? Também, muito. Era a diferença da arbitragem de um VAR de hoje, né? Ali era complicado. E a gente sabia, era sempre o Aragão que apitava os jogos grandes contra pequenos, sabe? Tem situações que todo mundo sabe que ele tinha seus problemas quanto a isso. Aí não fomos para a final, mas aí eu fui goleador do Campeonato Paulista. Ia ser vendido para o Santos. Quantos gols fez naquele ano? Aquele foi 21. 21. O Serginho Chulapa fez 15, o Sócrates 15, o Careca 15. Ficou na frente desses monstros aí, né, Luiz? Foi bem positivo. Aí eu ia ser vendido para o Santos, não fui. Aí o presidente me disse, tu vai voltar o ano que vem, nós vamos disputar a Taça de Prata, aí depois da Taça de Prata eu vou te vender, mas eu vou te vender para o exterior, não vou te vender para cá. Daí para te ver como é que era aquela época. Sim. Não tinha celular, não tinha nada. Peguei o carro, vim de férias aqui,
passei um mês aqui, voltei em janeiro para lá, começou a Taça de Prata em fevereiro. A Taça de Prata foi um torneio onde jogou Flamengo, jogou Grêmio, jogou Colorado, jogou Novo Hamburgo, jogou Caxias. Tinha módulos, sabe? Por regiões. Por regiões. Aí até março, eu estava com 12 gols e o Zico com 11. Olha aí, a frente do Zico também. E aí foi nesse momento que nós viemos jogar aqui em Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo tinha um time bom. A zaga era Paulo Vieira, Solis, mais outros jogadores bem conceituados. E aí jogamos aqui, ganhamos 4-1. Eu fiz 2, o Mazola 1 e o Marinho, ponta direita. Aí o último jogo contra o Juventus, na Javari. Isso em 29 de março, dia do meu aniversário. Olha aí. E estava na Javari o Rofiger e o Rinos Michels. O Rofiger trouxe o Rinos Michels de Los. Jogador da Laranja Mecânica em 74. Trouxe a São Paulo para olhar o jogo. Depois o Rofiger me contou, né? Que durante o jogo e tal, terminou o jogo 0-0 e eu não joguei nada. Daí o Rofiger, eu acho que não vai, o senhor não vai querer ele, né? Não. Lá ele faz mais de 20 gols no Campeonato Americano. Pelas características, que ele tinha um timezinho pronto, sabe? Aí eu fiz 28. Olha aí foi considerado o MVP do clube, o Most Valuable Player, né? Sim. Então os americanos gostam dessas coisas e são muito bons nesses números. Tem mais esse título lá, Luiz? Não, lá nós ficamos em... Não, mas eu digo, esse título de melhor jogador, mais valioso da equipe. Então, ali depois em 80, aí em 81 fiquei até maio, abril lá, porque se eu te contar aí o Azteca contratou o Cláudio Coutinho, que era treinador do Flamengo. E se eu disser pra ti que nós não se dava bem... Acontece, né? Essas aí acontecem. É verdade. Ele era cariocão, e é gaúcho de Alegrete, mas ele era cariocão, os treinamentos dele eu não gostava. Olha aí como é que é o negócio. Não gostava e tal. Eu gostava do Rinos, que era meio... Deixa eu contar a história do Rinos Michels. Eu vou te pedir, Luiz, a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui. Ok. Tu vai terminar essa história, o pessoal vai ter que aguardar o intervalo para ouvir o resto da história. Abrindo o Jogo, com Gustavo Hennemann. Isso aí, estamos de volta com Abrindo o Jogo. Hoje recebendo o Luiz Fernando Gaúcho aqui na Rádio ABC. Ô Luiz, continua a história para nós aí que tava contando, o pessoal deve estar curioso em casa. É uma história bem interessante, assim, por ser um treinador de renome internacional, foi o treinador do século passado, em virtude dos treinamentos deles e da seleção holandesa. Até um detalhe que ele sempre... Ele falava espanhol. Ele treinou o Barcelona, ele falava espanhol. E ele, numa roda de conversas, assim, ele comentou que a seleção holandesa tinha jogadores com QI muito elevado, que ele não precisava falar muito. Não. E o Cruyff, que era o cara que comandava. O Cruyff, tanto que tem uma jogada que eles fazem sob pressão, onde vai 7, 8 jogadores. Se olhar na seleção holandesa 74, eles fazem contra o Uruguai umas 10 vezes durante o jogo. A bola tá na lateral, lá sai 5, 6 jogadores em cima do cara. É uma coisa impressionante. Quem gosta de história, se botar a seleção holandesa 7-4 e olhar os jogos, vão se apavorar como eles iam atrás da bola. Falava naquela época do tic-tac também, né? Tudo isso depois. Depois deu a pressão. Né? E aí o que aconteceu que nós fomos jogar em Edmonton, contra o Edmonton, em Calgary, porque tinha 5 clubes do Canadá que jogavam na época, e até hoje, clubes do Canadá e Estados Unidos na mesma liga. E nós perdemos por 6-2 o jogo. Aí, isso foi num domingo de tarde, de Calgary a Los Angeles, dá umas 4 horas de avião. Aí, de manhã cedo, 6 horas, pegamos o avião e fomos para Los Angeles. Chegamos em Los Angeles, tinha um ônibus parado lá.
E todo mundo ia de carro, né? Sim. As pessoas de carro, tava um ônibus parado lá. Vai todo mundo dentro do ônibus. Entramos no ônibus, o ônibus foi pro Rose Bowl, onde nós treinava, né? Aham. Adivinha o que aconteceu? 2 horas de treino. Ah, não tem. Depois de um 6-2, tem o chacoalho. Eu digo, mas aquilo não é normal, né? Sim, sim. Não é uma coisa normal. Não é coisa normal. Assim, eu nunca vi ter feito, nos anos todos que eu participei. Cara, 2 horas de treino, mas não tinha jogado domingo de tarde, tia. Sim. E não teve Sem conversa. descanso. Sem descanso. Mas tu tava contando também que tu não te dava bem com o treinador, daí... Não, isso foi depois com o Cláudio Coutinho. Ah, foi depois. Não, com o Rinos não. O Rinos me dava bem com ele até brincava bastante comigo e porque eu também fazia bastante gol, né? Daí não tinha como brigar contigo, né? Aí fica fácil. Não, o Cláudio Coutinho, eu não sei, a gente não encaixou. E aí veio uma proposta do Tampa Bay Rowdies, que é um clube que era da North American Soccer League, agora está na USL, uma outra liga lá. Tem a Major Soccer League, que é a MLS, lá que é a principal. MLS, a mais famosa, e eles estão numa outra liga. E querendo me comprar. Na hora eu fui para a Flórida, fui para o Tampa. Aí lá tive 2 anos também, muito legal. Fiz não um gol 28, mas estava na média de 20 e poucos gols ali. Então ali também foi um momento muito bacana. Eu joguei contra todos os grandes ídolos do futebol mundial, né? Principalmente o Cosmos. O Cosmos era uma entidade. Eu sou torcedor do Cosmos até hoje. Porque hoje eles jogam uma liga menor lá. Mas a maneira como eles faziam era um show, era uma estrela, assim, que tipo Hollywood. Quem é que tava lá naquela época? Tava, olha só, Carlos Alberto, Neskins, Bogicevic, que era um meia da Tchecoslováquia, Iugoslávia, desculpa. Chinalha, Romerito, Cabanhas, tudo top de linha, sabe? Tudo jogador de seleção. Skandarian, que era o lateral direito do Irã, Birkenmeier era goleiro da Alemanha. E então era um time muito forte. Ganhou 2, 3 campeonatos. E os jogos no Giant Stadium, em Nova York, é 70 mil pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Nós, do Tampa, lá era 25 mil pessoas, direto. O que aconteceu? A Copa do Mundo de 86 ia ser nos Estados Unidos. E aí, que nem nós sempre falamos, houve um problema. Os mexicanos se meteram no meio com a FIFA. E foi pro México. Mas aí a gente sabe por quê. Vários problemas que aconteceram. Dinheiro. Sempre aquele negócio de dinheiro. O que aconteceu? O pessoal dos Estados Unidos, lá que era o presidente do Cosmos, que trabalhava todo o processo, quebrou a liga. Eles, não vamos. O processo que acontece agora, que foi Ibrahimovic... Eles iam levar o Maradona, eles iam levar os grandes ídolos para os Estados Unidos se a Copa fosse em 86. Ah, entendi. Mas E aí aí não deu. Não, em 84, Acabou. o diretor chegou para mim e disse, tá liberado, pode ir para casa. Olha aí. Não tem mais liga. E daí, aí o que aconteceu? Aí eu vim embora em 84, aí eu ia para o Esporte ou para a Ponte, se eu não me engano, eu tava daí, e eu morava em Novo Hamburgo. Aí o Aimoré fez um time com ex-jogadores, era Celso Augusto, Larry, Bolívar, Paulo Omar, Vitor Hugo, Luiz Freire, Tonho, que depois Anchetinha, eu e o Valtinho, que era um jogador de São Paulo. Tudo ex-jogadores. Foi intermédio. Já mais veterano, sim. Tudo 30, 28, tudo matungo velho, como se diz na gíria. Tudo macaco velho. Fizemos um grande campeonato. Também tivemos problema no último jogo contra o Inter de Santa Maria lá, e aí não classificamos para o quadrangular final. E dali depois eu fui pro Grêmio. Não é fácil jogar no Presidente Vargas. Lá é complicado. Tanto que o ano passado nós, com Estância, no Sub-17, nós ganhamos a final do Juvenil. 2-1 aqui. Fomos para lá. Aqui nós tratamos eles com a maior dignidade, com o maior respeito. Lá nós fomos maltratados. Isso que é o lamentável Isso no interior. eu não consigo entender.
Infelizmente. Eu não entendo. Aqui nós tratamos todos. Eles chegam, a gente recebe o que vocês precisam, estamos à disposição. Nós queremos desenvolver os guris. Nós não queremos... Se é para ganhar fazendo a coisa errada, para nós não nos serve. Isso é uma coisa que está dentro do nosso DNA. Claro, sem dúvida, não muda. Não tem graça. Então, aí fiquei no Aimoré, depois em agosto fui para o Grêmio, uns 7 meses, por aí, até 85, aí disputei o Gauchão, perdemos aqui até para o Novo Hamburgo 3-0. Olha aí, uma goleada. O Novo Hamburgo ganhou 3-0 aqui, e o Valdo jogou. O Valdo jogou. Tanto que ele me tira sarro até hoje, que ele ganhou de mim, eu digo, é ótimo. Porque daí aí o Inter perdeu para o Brasil no mesmo dia e o Inter foi campeão. Se o Grêmio ganhasse do Novo Hamburgo, era o contrário. Era o contrário. Então, no último jogo da rodada. E aí depois, em 85, tive uma participação assim, não muito boa no Grêmio, fiquei um tempo lá. E depois, em maio, fui para o América de Rio Preto. Aí fiquei até dezembro de 86. E novembro de 86. Novembro de 86, um amigo meu de Los Angeles, Almir Santri, que era dono de um jornal lá, me ligou para mim ir para o Neuchâtel Xamax, da Suíça. Olha só, essa história é bem legal. Então, tu tem que ir para lá, quinta de noite, sábado de manhã tá a passagem para Genebra. Isso numa quinta de noite. Eu disse, mas eu tenho que resolver meu problema com o presidente aqui do América. Conversa com ele. E naquela época não tinha celular. Sei, não conseguia agilizar. Mas era tudo no telefone preto, aqueles. Antigão. Quem acha que é fácil hoje, naquela época era muito difícil. Aí eu fui de noite na casa do presidente. Presidente, estou indo para a Suíça. Mas faltava um mês no meu contrato. Mais um mês? Mas claro, presidente, eu tenho que ir para a Suíça, vou conseguir um time lá, ter um amigo lá e tal. Mas tudo assim, né? Aí, sábado de noite, embarquei para a Suíça, olha só. E eu disse, presidente, não precisa me pagar nada. Eu já estou mandando minha mudança, minha família, tudo para o Sul. Porque o ano que vem eu já termino, encerra a carreira. No América aqui, daí nós se acertamos. Aí fui para lá. Cheguei lá, eles estavam disputando a UEFA Champions League, não é uma outra. A Liga Europa, digamos uma assim, coisa a assim. segunda linha aí. Um frio. Meu Deus. Carangola. Em novembro, aí, já estava frio. Eu digo, nossa senhora. Aí, eles estavam uma semana fora, eu fiquei treinando lá. E os dois, e tava o Almir e o filho, olha só, do dono da Tag Heuer. Tinha 20 e poucos anos ele. E ele queria ser empresário de futebol. Entendi. E foi junto. Tag Heuer é o que patrocina a Fórmula 1 de relógio. Uhum. Imagina a bala na agulha que o guri tinha, né? Não tinha nem pouco de dinheiro. Tanto que eles pagaram minha passagem tudo, não gastei um dólar na época. Sim. Tá, mas aí foi 2 semanas eu treinando lá e não dando o ok, né? Tanto no treino, fiz gol, tudo. Bom, resumindo a história. Contrataram o Hatley, que era jogador da seleção centroavante do Roma. O cara tinha muito mais nome que eu. Sabe? Aí já... Entrou um empresário no meio. Aí em 3 semanas eu vim embora. Isso foi em dezembro de 86. Daí coisas que acontecem no futebol. Né? E a gente, na época, a gente fazia muito mais, também até pelo instinto, sabe, de certas coisas. Mas eu achei bacana, foi uma experiência que... Daí eu vim, aí em 87, daí eu não... Aí um amigo meu em Campo Bom, que é o Tovar, me proporcionou uma representada no sapato. Tovar Schmidt. Aí foi ficando... tanto que está na foto aqui, ó, no meu lateral esquerdo aqui. Então, eu fiquei mais uns 20 e poucos anos com ele e tal. E aí depois, agora, apareceu nesses últimos 3, 4 anos essa oportunidade com o Valdo. Para treinar ali. E eu estou, olha... Muito feliz. Muito satisfeito, porque uma origem que estava dentro de mim que agora estou conseguindo... participar de um processo que... Participei do 15 naquela montagem profissional, sabe? Assim, de conversas, de como é que funciona o futebol profissional.
Porque eu só tive a parte de hierárquia, a parte de como é que funciona o futebol dentro do clube. Isso aí eu tenho Sim, sabe. total, que tem algumas coisas que tem que acontecer dentro de um clube. O clube tem que ter o organograma dele. Tem que estar tudo certinho. Tudo certo, com hierarquia, cada um fazendo a sua, aquelas coisas que a gente sabe. Sim. Luiz, eu vou pedir agora pro Canalha rodar o nosso segundo quadro aqui do Abrindo o Jogo. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vocês estão de palhaçada, vocês querem todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, você viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Da trairagem. É isso aí, olha a trairagem aqui. Ô Luiz, conta pra gente o seguinte: o Pelé calado é um poeta, tu encontrou o Pelé lá nos Estados Unidos, como é que foi isso aí? Olha, eu conversei com ele lá no Mundialito, em 81, que ele foi fazer uma propaganda com um comercial, como se diz, né? Com o Mário Andretti e o Karim Abdul-Jabbar, que é o maior cestinha do campeonato americano. E o nosso presidente lá, que era dono da televisão da KMX, uma rede mexicana, né? E aí nós fomos olhar o jogo lá, conversei com ele e ele me disse, olha, precisamos dignificar o nome do Brasil. Nós precisamos manter o nível que nós temos que trazer mais gente para cá. Então, tu é um representante, então vamos né, ter postura, vamos honrar Isso, é bem assim, vamos honrar o nosso nome. Eu digo, sim, com certeza, é isso que eu estou tentando fazer aqui, trabalhando e tal. E aí o Dr. Santos, que era o médico dele em Los Angeles, e ele ficava na casa dele também, estava junto. Então conversamos um pouquinho, mas como é que eu vou te dizer? Eu na frente dele, assim, ó, a gente fica sem reação nenhuma, porque é um ícone. É o ídolo maior, né? O rei do futebol. Com certeza. Às vezes eu olho, 10 da noite, 11, não tem nada pra fazer, eu vou olhar os vídeos dele. Olha aí. O cara foi E eu joguei com dois jogadores que jogaram com ele no Santos. O Arlen e o Serginho, se eu não me engano. Eles disseram, olha... E jogaram só um ano com eles, assim, até nem era titular. O Arlen não era titular, mas ele disse que o que ele viu já com idade. Sim. Aí nas excursões, quando eles iam para a África, para aqueles lugares tudo, eles faziam o seguinte, deixavam ele por último, e aí ele saiu no meio da multidão. Ninguém Bem tranquilo, era só o Pelé. Ele saiu tudo num lado, aí o Pelé descia do avião, aí era aquela loucura. Então, ele parou guerra, ele teve um amistoso na Colômbia, que o juiz foi expulsar ele, o juiz, ele saiu do campo, a torcida pediu para ele voltar e botaram o juiz para a rua. Isso é tudo verdade. Isso tá tudo no... Né? Vai mexer com o rei. Não, então, eu li tudo sobre ele. Agora, algumas coisas políticas que ele falava, ele falou uma coisa quando ele fez os mil gols, vamos ajudar as criancinhas do Brasil. Ele não falou nada de mentira. Sim. Até hoje está com problema. Então, tem algumas coisas que até deturparam, na minha opinião, o que ele falou, mas isso aí faz parte. E assim, Luiz, trazendo outras histórias aí, até da própria vinheta aqui desse quadro, né? Teve briga, confusão que tu te envolveu, que tu lembra aí, alguma coisa grande aí na tua carreira que te marcou? Eu cometi um erro. Ah, é? Isso faz parte. Eu cometi um erro, quando a gente reconhece que erra, Eu e um jogador no Tampa lá, o Carlos Babington, nós brigamos.
Ah, brigaram vias de fato. Dentro do vestiário. Olha No intervalo. No intervalo do jogo. No intervalo. Diz que o pau não canta Não. durante aí o sangue ferve, não adianta, né? Às vezes acontece. E então, no intervalo, quando ele entrou no vestiário, eu já emendei ele. E depois ele... ele é ótimo. E aí ele também foi... Aí nós brigamos. O que aconteceu? Durante o jogo, 2 situações ele não me passou a bola. Assim, para mim fazer o gol. Mas nós já tava com uma enronha nos treinamentos, sabe? Entendi. E às vezes a gente, em vez de apaziguar... Da onde que é esse... Ele é argentino. Ah, argentino. Já tem Brasil e Argentina já no meio. É verdade, depois se acertamos, assim. Mas aquele momento, assim, nós estávamos jogando contra o Fort Lauderdale, lá em Fort Lauderdale, contra o time do... Até o Figueroa, joguei contra o Figueroa. Olha aí. Foi companheiro e depois jogou quanto? Figueroa, Teófilo Cubijas. Esse também era craque, né? Gert Miller. Tudo seleção. Alemanha. Então... Aí não se desentendemos no jogo, e ele me xingou em castelhano e eu em português. E daí, às vezes, a gente não pode falar as coisas. Eu digo, eu vou te pegar no vestiário. Não, se eu não digo aquilo, não ia dar nada. Só que quando o cara fala, o cara tem que cumprir, né? Não. Tem que pôr atrás. Eu tenho esse problema, eu não posso falar, eu posso até pensar. Mas se eu falar, eu cumpro. O que eu prometeu, eu entrego, senão eu não prometo. E aí, quando a gente é mais jovem, hoje pode me fazer qualquer coisa, eu não entro em atrito. E hoje tu falou que era forte antes, fora do ar. Né? Não. Aí se pegamos lá, aí o treinador tirou nós e tudo, depois deu um problema sério com a diretoria. A diretoria disse, se acontecer mais uma situação, vocês dois estão na rua. Sabe? Então, isso foi um erro, né? Com certeza, um erro que não se pode cometer. Mas quando a gente é jovem, se comete. Mas o bom é que reconheceu, né? Não. Errei, não podia nem ter conhecimento do processo. O que acontecia? Eu sempre fui um cara que entrei, que nem eu digo, eu entrava quieto e saia calado. Com os adversários. E até no nosso time, eu até trabalhava mais a parte tática. Por exemplo, muitas vezes o volante, eu marcava o volante. Deixava o zagueiro sair, o zagueiro que saía mais burrão da zaga, porque você dá balão, deixava o mais técnico que eu marcava. Então, isso aí, muitas vezes eu via que o meu time estava em dificuldade. E tu cobrava, né? Não, eu fazia. Entendi. Eu trabalhava. Eu ia marcar o volante e dizia pro meio, vai um pouquinho mais para trás. Sim, entendi. Eu tinha leitura de jogo. Então, mesmo jogando na frente. Então, aí, às vezes, acontece situações que... Mas eu acho que foi a única, velho. Não me lembro de ter feito, bom, né? feito bobagem. Toda vez que o cara fala alguma coisa, mas brigar é acho que foi a única vez. Pedi pro Canalha rodar o nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo, que a gente já tá indo pra reta final do programa. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram a gente dá a porra da bola. Marinho também deu entrevista. É isso aí, do pescoço pra baixo é canela. Ô Luiz, era difícil a vida de atacante, centroavante naquela época lá? Olha, ou não? Eu acho que é mais do que hoje, porque não tinha uma câmera de televisão. Se tivesse o VAR, tava complicado. O VAR ia parar o jogo toda hora. Mas como é que Mas hoje já para, né? Também, né? A gente vê aí 9, 10 minutos, às vezes, de jogo parado. Não, o jogo era mais pegado. Eu acho que era bem mais forte. A dividida era mais forte. Tinha alguns com um pouquinho de maldade, outros não. Os outros chegavam junto. Antes do jogo, opa, tudo bem? Ô Luiz, ô Gaúcho e tal. Mas começava o jogo... Mudava totalmente. Não, eu acho que isso chama-se profissionalismo, entendeu? Terminou o jogo, terminou. Agora ali cada um tá defendendo o seu. Não, havia um problema de campo. Não é esses campos aqui, ó,
esse campo aqui... Esse tapete que tem hoje não era. Não existe. Os campos eram ruins. O Pacaembu era ruim, o Morumbi era mais ou menos, os do interior às vezes, uns eram duros e outros eram macios demais, uns campos grandes, outros pequenos. Então, hoje não, hoje pode olhar. A primeira liga, a Série A e Série B, é 105 por 68. Todos estádios igual. A grama, agora nos próximos anos, vão fazer tudo a mesma coisa. Então eles vão padronizar isso que nem na Europa. Sim. Tudo igual. E aí eles fazem o campo de treinamento também. O que acontece? Com certeza a qualidade do jogo é muito melhor dentro de campo, nessas situações, né? Se tivesse esses campos na tua época lá, ia brincar de fazer gol, né? Olha, eu já fez um monte, ia fazer muito mais. Eu acredito que facilitaria mais, sabe? Por quê? Porque tu ia bater melhor na bola, tu ia te machucar menos, tu ia ter mais força, porque um campo desregular... Sempre tu tem que fazer mais força no sentido de que tu tá sempre num desnível, né? Uhum. Então, a parte física também, com certeza, melhora muito tendo um campo desse nível, né? E assim, Luiz, agora falando um pouquinho aqui do Inter, né? Puxando o time que tu defendeu. Sim. Aqui. Como é que tu vê do Inter para esse final de temporada aí? O Inter que perdeu essa vaga na semifinal da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil e agora tem o Campeonato Brasileiro, teve um empate com o Palmeiras no final de semana. Olha, eu acho que eles fizeram mais do que eu imaginava, pela qualidade dos jogadores. Temos setores da equipe com uma qualidade baixa. Vamos botar os dois laterais. Cara, chegar nas finais com os dois laterais que nós temos... É difícil, Dubinel? Não, é difícil. Porque são jogadores com... Se tu fizer uma análise bem fria, eles não é bem assim, literalmente, mas vamos dizer assim, a característica deles, eles têm problema na marcação e tem problema no apoio. Tá? Então isso já é um problema grave. Aí tu depende dos meio armadores, que é o D'Alessandro que está mais... que eu acho que tinha que ter uns 10 anos a menos, que seria o ideal. E aí tu tem o Guerreiro, que se não vir bola para ele, não vai fazer, né? Não faz o gol. Tá passando fome o Guerreiro. Exatamente, com certeza. Se não der a bola boa para ele sabe se colocar, mas daqui a pouco ele tem que ir lá atrás buscar. A hora que o centroavante tiver que armar e fazer o gol, é porque tem uma coisa errada. Fez isso também na tua carreira? Não precisou? Não gostava de armar e eu era de um bico da grande área a outro, dentro da área e para trás, assim, uns 10 metros. Eu trabalhava naquela zona ali, tanto que a gente conversa, eu e o Júlio, nesse sentido, para posicionar o centroavante. Até ontem o nosso centroavante lá passou 2 bolas dentro da pequena área e ele estava longe. Então, hoje nós já vamos conversar sobre isso. Tem que corrigir, né? Tem que corrigir. É que às vezes os guri não tem rodagem e faz parte do processo. Claro, sem dúvida, então, tá aprendendo. Cada jogo que acontece tem uma situação de jogo. Tá vendo isso aqui, E às vezes tem que ter o feeling dele. Não adianta a gente só dizer. Às vezes a gente fala uma coisa 3 meses e aí daqui a pouco, daí 3 meses acontece. Sabe? Demora um pouquinho para amadurecer. Eles têm eu acho que nós amadurecemos mais cedo. Por inúmeros motivos. Não tinha internet, não tinha celular. Tinha que focar no futebol. Hoje eles... Tem muita distração hoje em dia. Né? Hoje isso é uma situação que pelo mundo, né? O mundo hoje é informação, a gente tá direto na internet, direto em contato. Então, isso no meu entender, tira a atenção de muitas coisas. E aí o que acontece? Quando a gente vai por treino, a gente diz assim, o Júlio fala direto, nós temos 1h30 aqui, vamos nos concentrar 1h30, pá. E aí o que eu observei nesses anos todos? Até com os menores, do Valdo, sub-17, sub-15, sub-12.
eles conseguem se concentrar no máximo 15 minutos num trabalho que é feito. Aí complica, né? Então é isso aí, a gente faz 15 minutos ou 20, daqui a pouco troca o trabalho. Sim, para tentar ter a atenção maior dele. É uma situação que a gente... E não é só nós, isso aí no Internacional, eu tive com eles agora aqui, os treinadores, agora eles vieram jogar aqui conosco, até empatamos 0-0, a 2004, time do Dudu. E a gente já fora ali comentando, daí eles comentaram, não, tudo que acontece aqui acontece lá, só muda o endereço. Sim. Então... Ô Luiz, a gente tá chegando aí na reta final do programa, eu quero te agradecer muito a presença, a gente tinha muito mais história para contar, mas com certeza as portas abertas aqui da Rádio BC vão te receber mais vezes aí pra gente trocar ideia e conversar um pouco essa baita carreira e te dar os parabéns por tudo aí e pelo que tá vindo pela frente. Obrigado, Gustavo, obrigado pela maneira que tu me recebeu e todo o pessoal aqui do grupo. É um grupo que a gente acompanha já há 50 anos, né? Desde que conhece a história do grupo do NH e tal. Então, e foi muito bom. Eu te digo, eu não tenho pretensão de nada. Não tenho ego, não tenho vaidade. A minha história eu conquistei e, para mim, é muito bom. O que é interessante é que os guris, as pessoas que viram os pais que viram essa reportagem, eles dizem, o cara conseguiu fazer certas coisas, vamos focar. Que nem eu digo para eles, eu consegui algumas coisas, não, vocês também podem. Então é só um exemplo para que, se eles irem atrás do sonho deles, eles podem conseguir. Tá certo. Luiz Fernando, muito obrigado, agradecer o canal também mais uma vez. E a gente volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.